Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Na quinta-feira, a lição da Escola Sabatina tem como título Memória e Canção. É inquestionável o valor da memorização para guardar a palavra de Deus no coração e trazê-la à tona nos momentos de necessidade. O próprio Jesus e todos os apóstolos com certeza faziam isso. O motivo, pelo menos na época dele, era muito claro. Não era possível ter a Escritura sempre à mão. A Escritura, diferentemente do que nós temos hoje num livro em formato de códice, onde nós passamos as páginas, todas elas unidas por um vínculo em comum, na época era completamente diferente. Os livros eram rolos. Então, para ler, por exemplo, uma passagem do profeta Isaías, era necessário abrir o rolo e ler, como nós vimos em Lucas 4, Jesus lendo o rolo do profeta Isaías na sinagoga. Não era viável nem conveniente carregar de um lugar para o outro rolos de dezenas de textos das Escrituras. Como então fazer para ter esses textos sempre consigo, sempre guardado em sua companhia? O único recurso disponível era a memória. Então, os autores da Bíblia estavam muito acostumados a memorizarem a palavra de Deus. Agora, esse não era o único motivo. Não era simplesmente pela ausência de disponibilidade do texto no momento em que eles quisessem. Mas também porque gravar a palavra de Deus nos conduz a viver de acordo com ela. Não que isso seja algo místico ou mágico, em que você memorizar um texto, aquilo imediatamente vai se concretizar com você. Mas o salmista nos fala que guardava as palavras de Deus no coração, para não pecar contra ti. No capítulo 1 de Salmos, o autor do texto ainda nos diz que memorizava, pensava na palavra, na lei de Deus, de dia e de noite. Como era possível alguém meditar na lei de Deus de dia e de noite? Meditar nas palavras da Escritura? Simples, por guardar na memória, por fazer reflexões sobre ela, por pensar no que Deus diz. O que Deus diz, irmãos, é o que nós devemos ter em maior conta, em máximo valor na nossa vida. Um dos recursos disponíveis a nós para memorizar, gravar a palavra de Deus no coração e trazê-la à luz quando for necessário, é o canto ou a música. Efésios capítulo 5 e Colossenses 3 nos mostram a verdadeira função da música, uma delas, obviamente, que é o de aprender a palavra de Deus. Salmodiar ou cantar cânticos espirituais é uma forma de propagar a mensagem das Escrituras. Isso nos afasta de dois extremos com relação ao próprio tema da música. Muitas pessoas não querem sequer ouvir músicas ou não sentem afinidade alguma por músicas e não gostam de cantar. Mas a Bíblia declara que a música é muito útil e importante. No céu, nós percebemos no livro do Apocalipse, cânticos de louvor a Deus. Então a música é parte essencial da adoração e da vida do crente. É importante para adorar o Senhor, para trazer à tona e memorizar os textos bíblicos, inclusive. O outro extremo é a supervalorização da música, e dessa forma se valoriza apenas a melodia, o ritmo, e deixa-se por completo de lado o valor do conteúdo. Isso é muito comum nos fenômenos modernos de música, naquele tipo de música conhecido como worship, que muitas igrejas praticam, que são letras extremamente repetitivas, onde se perde o senso de glorificação a Deus, porque por simplesmente repetir as palavras, não significa que estamos adorando a Deus. No texto bíblico nós percebemos que a adoração a Deus deve ser com todos os nossos recursos, com todos os nossos talentos. Então, devemos sim utilizar a música, mas de forma que glorifique a Deus. E um desses meios é refletindo o que a Escritura diz nos nossos cânticos. Obviamente, isso não precisa ser uma citação literal da Bíblia. Nem sempre isso é possível. Até quando queremos fazer uma poesia em cima de um texto, é necessário modificar as palavras do texto, porém, sem perder a sua essência. De todo modo, devemos preferir aquelas músicas que refletem conceitos, terminologias, palavras, frases e, principalmente, ideias da própria palavra de Deus.
Desse modo, nós seremos beneficiados pela música, até mesmo pela música, na nossa vida espiritual. Obrigada por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.